Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa quarta exposição sobre ufologia. Na anterior comentamos sobre os contatos imediatos, que são aquelas casuísticas estudadas pela ufologia, onde existe o contato do extraterreno com o terreno, né? Com o ser humano contatando, interagindo com o fenômeno UFO. Então vimos que existe alguns níveis ou graus, né, uma graduação nesses contatos, iniciando desde uma observação distante, né, um contato lá de 0 grau, até um contato de 1º grau, que observa mais de perto, de 2º, 3º e 4º grau, onde existe a abdução, né? A pessoa pode ser, entre aspas, sequestrada, né, pelos visitantes aí, e então ela tem uma interação muito grande com o fenômeno UFO, né, com os ocupantes dos UFOs, né, chamado de ufonauta ou extraterrestres. Então essa parte da ufologia é muito interessante porque, vamos dizer assim, a parte prática, né? Existem casos de abdução no mundo todo e muitos no Brasil, inclusive na cidade aqui onde eu resido, houve já um caso muito famoso. Então, nessa exposição atual eu irei adentrar mais nessa temática, comentando sobre a tipologia dos extraterrestres, né? Algo que é muito interessante, as pessoas têm dúvida como que são essas extraterrenas, como são essas outras humanidades que nos visitam, esses seres, são parecidos conosco, não são, como é que é o comportamento deles. Então tudo isso é estudado pela ufologia a partir de pesquisas realizadas com pessoas, com testemunhas. Então é isso que eu irei abordar nessa exposição, que vamos começar agora. Antes de começarmos esta exposição, estou aqui no site do vigilia.com.br com uma notícia aqui de novembro, onde o Pentágono cria nova divisão para investigar OVNIs. Então é uma notícia curiosa, no mínimo, que pegou de surpresa a comunidade aí ufológica, como diz aqui na própria notícia. Então essa divisão, a proposta, né, desse departamento é justamente, de certa forma, estar investigando essas questões e também verificar se existe alguma ameaça nacional, que essa é uma preocupação eterna, né? Então é um grupo de identificação e sincronização de gerenciamento de objetos aerotransportados. Eita, nominho complicado que eles foram inventar, hein? Trocando em miúdos, é para investigar os UFO. Claro que eles não poderiam colocar este termo, então inventaram aí o grupo de identificação e sincronização de gerenciamento de objetos aerotransportados. Bem comprido. Essa é a divisão, então, que foi colocado aí, onde eles com certeza vão produzir relatórios e tudo mais. Bacana, muito boa a notícia. Agora sim, vamos lá. Então vamos lá iniciar aqui a apresentação e a grande questão aqui, né? Como são esses tais extraterrestres, né? Então o ufólogo Tiago Luiz Tiquete, ele escreveu um livro muito legal chamado Guia da Tipologia Extraterrestre, né? Existiu outros pesquisadores, é claro, mas a pesquisa do Tiago Tiquete ficou muito boa. São casuísticas do mundo todo, né? Relatos de testemunhas,
que foram abduzidas. Utilizando-se então desses relatos é possível traçar a aparência, até mesmo de certa forma o comportamento destes seres, né? E ele fez um livro totalmente ilustrado, muito bacana, faz parte da revista UFO, né? Ele participa na revista UFO e faz parte da biblioteca. Este livro tem uma biblioteca lá que vocês poderão ver no site. Então, também tem a revista UFO número 269, que comenta sobre essa questão da tipologia física, né? Vamos dizer assim, a anatomia desses seres, que faz parte do estudo da ufologia, este tema. Bom, o que eu estou colocando aqui, naturalmente, que é um resumo, né, de tudo que existe. Recomendo quem tem interesse nesta área adquirir o livro, a revista, que são materiais assim de fontes que a gente conhece, né, de pesquisa, então é bem algo que é bem recomendado. Então como que é feito, né? Esta é uma outra capa, achei bem legal porque já tem aqui algumas artes, né, da aparência. Então temos aqui a divisão desses seres por categorias, né? Foram necessárias 4 categorias para catalogar os diversos tipos de seres que nos visitam, segundo os relatos dos abduzidos, dos contatados e tal. O que vem a reforçar a hipótese de que não são provenientes apenas de um planeta, mas provavelmente de dezenas de outros sistemas planetários espalhados pelo cosmos, contendo vida inteligente, que nos visitam aí desde os primórdios, né? Então foi dividido na classe humanoide, na classe animalia, robóticos e exóticos. Vou comentar aqui das principais, iniciando pelos humanoides. Né? O humanoide são seres que têm assim, 2 pernas, 2 braços, um tronco, cabeça, né? Então, por exemplo, temos o caso de Jamie West, que ocorreu lá em Colorado, nos Estados Unidos. O contato lá foi com seres assim, que se estivessem aqui entre a multidão, às vezes até num shopping center, na rua, vestido como nós, passariam despercebidos, tão semelhantes que são de nós mesmos. Então esses seres, muitas das vezes, os nórdicos, né, eles poderiam ser confundidos com seres humanos, tamanha semelhança que tem conosco, né? Se misturado na multidão, não teria como saber que são extraterrestres. Se tivesse, né, vestido como nós, roupas normais. Então é algo muito interessante. São como uma humanidade fora do planeta Terra. Isso é bem interessante. De modo que existe a hipótese, né, desses seres terem um parentesco com nossa própria humanidade. E quem sabe eles estariam inclusive relacionados de alguma maneira com a nossa própria origem, né, a própria origem da humanidade terrestre. É claro, tem alguns detalhes que Jamie comentou no seu relato, né, no seu testemunho aqui do seu contato. Ele observou que esses seres tinham pele muito branca, né, como imagine uma pessoa que toma muito pouco sol, né, aquela pessoa bem clarinha. Então essa foi a observação que ele teve. Assim, são seres muito bonitos, eles têm um porte físico bem saudável, né? Não são seres nem muito magros, nem muito gordos, são dentro de um padrão que a gente considera de beleza mesmo, de saúde perfeita. Cabelos longos, louros,
geralmente não apresentam rugas, né? Uma face muito bonita, uma aparência realmente muito bonita, com trajes espaciais, né? Traje meio, vamos dizer assim, metálico, né? Dá ideia de ser assim realmente parecido com até mesmo com alguns filmes de ficção de ficção científica que a gente assiste. E então essas são as características dos humanoides, são como os seres humanos não terrestres, seres extraterrestres, porém humanoides da espécie muito parecida com o próprio ser humano. Já diferentemente, os Greys já tem uma aparência já bem diferente, conforme podemos ver aqui, né? Totalmente extraterrestre, uma cabeça bem fora do padrão, uma pele cinza, né? Daí que vem o termo Greys, quer dizer cinza, cinzentos, do inglês. Então eles são bem menores, altura de 1,5 m, né? Bem anãozinho, olhos bem grandes e negros, o que é algo interessante, porque biologicamente falando, né, animais de olhos grandes, eles existem em regiões que há pouca luz, né? Então existe a hipótese de no planeta desses seres ter pouca luz. E o engraçado é que geralmente essas abduções por Greys, em grande parte delas são realizadas durante a noite, né, quando não tem luminosidade. Então a gente vai ligando um fato com outro e vamos criando aí as teorias e hipóteses. Fato é que grande parte das abduções são realizadas por Greys. No entanto que fala assim extraterrestre, já vem essa imagem, né, do Grey, clássico. Então normalmente eles estão relacionados com abduções que têm relação com experimentos científicos, tais como relacionados até mesmo com a questão genética, de reprodução, a coleta de sêmen, de óvulos, vamos dizer, inseminação artificial, todas essas questões, o que nos abre aí teorias diversas, tais como que esta raça teria alguma dificuldade de reprodução. Existe essa teoria. E eles seriam uma espécie assim de uma classe de trabalhadores que vão lá, pegam o ser humano para estudar, né? Então é uma coisa bem interessante. E muitos dizem, inclusive, que esses seres parecem clones, porque são todos muito parecidos. Parece dar a impressão de ser clones que estão aí a serviço de outras raças. Quem sabe aquelas outras que parecem mais com nós. Então é uma questão interessante que os ufólogos estão em debate, né? Há bastante debate nesse sentido. E houve, por exemplo, um caso lá em Nova York, nos Estados Unidos, com a Cat Davis. Vocês podem pesquisar na internet. Essa testemunha aqui, o relato dela deu origem a um filme, não sei se vocês assistiram, é bem antigo, chamado Intruders. Se puderem, vejam o filme também. E a abdução dela foi relacionada justamente com essa coisa de hibridização, né, de inseminação artificial. Depois pegaram o bebezinho dela e, né, levou ela na nave, mostrou ali, era um híbrido e tal. Houve uma época que era muito comum esse tipo de coisa. A abdução hoje em dia é um pouco diferente. É interessante que muda também, né? Não é uma coisa sempre igual. O que traz assim é uma questão já bem que nos dá um indicativo de que não é uma invenção, né? Porque se fosse algo sempre igual, né? Mas as abduções, os processos, os procedimentos que a vítima passa, né, que a testemunha vivencia, vão mudando através das décadas. Então vamos passando aqui para o caso do Travis Walton. Eu acho que merece aí um vídeo futuro apenas comentando desse caso, que é um dos principais da ufologia mundial. E o que eu achei interessante nesse caso do Travis Walton
foi que ele observou na sua experiência de abduzido a presença dos dois seres, dos Greys, num primeiro momento, e depois dos nórdicos, aqueles que parecem mais com seres humanos. Né? Tem a imagem aqui, onde inclusive eles colocaram aqui esse espécie de respirador no Travis Walton. O Travis Walton está aqui, ele é um palestrante, esteve já em Curitiba, se não me falha a memória, veio diversas vezes aqui a convite de Gevaerd no Brasil. Então teve essa presença dos dois seres. Então a gente pode até criar algumas teorias, né? Será que os Greys não estão a serviço desses nórdicos, desses seres que parecem conosco, né? De modo que existe aí uma divisão de trabalho, de funções, nessa questão dessa pesquisa que essas extraterrestres realizam aqui no planeta Terra. Né? E quem sabe um dia para o futuro seremos nós realizando essa pesquisa em outros planetas, não é mesmo? É claro que hoje nós estamos ainda bem primitivos nessa questão, né? Mas já estamos enviando robôs para Marte, estamos observando exoplanetas. Continuando, temos o caso Carran, né, da Bianca, já comentei. Carran é o nome do extraterrestre que realizou o contato com Bianca. E ele era bem alto, tinha os olhos um pouco puxados, lembrando um pouco os orientais, uma cor de pele já um pouco mais escura, mas não negra, né? E o cabelo todo para trás e tal. Né? Se você mostrar às vezes essa foto para uma pessoa que não saiba de ufologia, vai considerar até mesmo um ser humano né, um pouquinho diferente e tal, mas pode facilmente se confundir com um ser humano. Imagina uma outra humanidade fora do planeta Terra. É assim que ocorre com o povo lá do planeta de Carran. Nesse contato observou-se também mulheres extraterrestres com cabelo compridos, né, sempre um corpo bem sadio, bem, vamos dizer assim, delineado, um corpo bem, né, em forma. Isso é uma característica comum nos extraterrestres. Então, esse tipo de contato que Bianca obteve foi um contato pacífico. E segundo Carran, eles, né, o povo dele, inclusive, auxiliaram na colonização do nosso planeta Terra. Eles comentaram para Bianca que eles vêm de um planeta desconhecido por nós e eles teriam, olha que interessante, total domínio das saídas conscientes para fora do corpo. Então o povo dele domina totalmente, 100%, a capacidade de projeção astral. Inclusive eles tentaram e passaram uma técnica de projeção astral para Bianca, onde vocês podem encontrar na internet dados e tudo mais. Existe o livro Possibilidades do Infinito também, muito interessante, que eu já comentei. Então Carran, um humanoide muito semelhante a nós mesmos, de modo que quando se fala em extraterrestre, muitas pessoas têm aquela visão de Hollywood, de um ser gosmento, com um braço diferente do outro. Não, a natureza tende, né, a realizar uma forma que é a mais prática para aquele ser que vive naquele planeta. E como existe, e devem existir, com certeza existem muitos planetas semelhantes à Terra, o nosso planeta Terra, existem também muitos seres semelhantes a nós mesmos. Então, para mostrar aqui a extraterrestre, né, a feminino, do caso Bianca, peguei aqui a imagem do livro, que foi feito de acordo com retrato falado. Então ela até comenta aqui que tinha os mesmos olhos verdes, a mesma cor de pele, mas o corpo e o rosto muito femininos. Esta é a extraterrestre que facilmente
é confundida, né, com um ser humano. Muito bem, amigos, o que vocês estão achando? É muita loucura? É muito fantástico, não é? Bom, como esse vídeo está ficando muito longo, decidi por dividir esta questão da tipologia extraterrestre em 2 vídeos. Então, a quarta parte finalizo aqui e continuamos nas próximas tipologias aí, nas próximas casuísticas, na quinta parte. Não percam. Até mais.